Bom dia, gente, tudo bom? A graça e a paz. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu essa manhã no meu devocional, na minha leitura, tá? Quero compartilhar com vocês. Está no livro de Tiago. Está no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículo 4, versículo 14, tá? Versículo 14 e 15. Fala sobre provas e tentações, mas eu quero me atentar somente à parte das tentações que o Tiago reforça pra gente. Só um minuto. Aqui, ó. Vamos lá. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Este o quê? Desejo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este desejo arrastado e seduzido. Versículo 14. Versículo 15. Então, esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. Só até aí, tá? Fiz umas anotações, eu ia fazer de uma outra forma, mas eu não vou conseguir. Fiz umas anotações, quero compartilhar com vocês a minha compreensão, né? Da minha compreensão sobre isso. Para gerar algo, gente, geralmente a gente precisa de macho e fêmea, né? Para gerar algo, para encaixar, para conceber. Então, eu quero dar o exemplo aqui do processo até a geração de algo, tá? O processo até a geração de um fruto, de um filho, né? Ou até mesmo do pecado, que é o que o texto vem tratar. Quero fazer uma ilustração rápida com vocês. Se eu quero gerar um fruto, o que eu preciso? Uma semente, uma terra, semente, terra e um processo que liga uma coisa na outra, né? Processo. Até a concepção, até a germinação, no caso da semente, que vai gerar o fruto. No caso de uma criança, eu vou precisar de um sêmen, óvulo, o processo para essa geração, para essa concepção é o sexo, que vai levar esse sêmen até o óvulo, e esse óvulo vai fecundar no útero, né? Sêmen e óvulo juntos até o útero, que vai gerar o filho. E no caso do pecado, da geração do pecado, o que aqui ele fala? Quando concebido o mau desejo, ele dá luz ao pecado, ele gera, ele faz nascer o pecado. Como que funciona o processo que antecede o nascimento, a luz ao pecado, né? Porque ele fala de concepção e a concepção gerou o pecado. Assim, eu enxergo isso de forma... Já tive algumas conversas a esse respeito sobre janela da alma, né? Sobre como é gerado, como é a construção até a consumação do pecado. E se você olhar no Gênesis, a maneira que Eva foi seduzida foi através das janelas da alma. Ela ouviu, ela viu, ela tocou, sentiu e ela consumou, né? Então, vamos lá. Como funciona a construção de um pecado? Como funciona a construção de um mau desejo? Essa é a questão, mau desejo. Vamos lá, eu tenho imagem, eu posso ter uma imagem que vai me levar ao mau desejo, né? Uma imagem, vou colocar uma imagem, um objeto. Eu posso ter um objeto e eu posso ter a minha mente. Como que essa imagem entra para mim? Através da janela, né? São meus olhos. Então eu tenho imagem e tenho mente. Deixa eu desenhar para vocês aqui. I, imagem, mais M, que entram através das janelas, que são os olhos.
Aqui, ó. Imagem, mente, e essa imagem entra através dos olhos, tá? A janela da alma. Essa imagem na mente, ela é levada para o coração. C. E aqui o mau desejo. Mau desejo. Aqui, ó. Imagem, através da janela vai para a mente. Isso processado pode ir para o seu coração, gerando um mau desejo. Tá? É o mesmo processo do sêmen, do óvulo, que vai para o útero, que gera o filho, o fruto, o feto. Tá? Aqui, ó. Sêmen, óvulo, útero, filho. Tá? Eu gosto de fazer esses processos, ficam mais dinâmicos e ficam mais fáceis a gente ter compreensão. Eu gosto de trabalhar isso em mim mesmo, para depois eu poder falar sobre isso. Então, a gente precisa ver o que antecede o mau desejo. São as imagens que nós estamos vendo, aquilo que estamos vendo, aquilo que estamos consumindo, versus por onde isso entra? Olhos. E isso vem para a nossa mente, a nossa cognição, a nossa compreensão, até que pode ser levado para o coração. Tá? Pode ser levado para o coração, onde é trabalhado. Tem um livro, se não me engano, do Timothy Keller, que fala Coração, a fábrica de ídolos. Né? Então, no coração pode ser gerado o mau desejo, que o mau desejo, como diz o texto, pode dar luz ao pecado. Aqui eu estou falando do mau desejo já a partir do pressuposto que ele já é um pecado de impureza, de olhar, de mente impura, pensamento impuro. Tá? Eu não estou trazendo para o ponto de vista da consumação do pecado. Estou trazendo o ponto de vista que antecede a consumação, que também é pecado. O fato da impureza. Então você tem uma imagem, uma mente, olhos, coração, mau desejo. Então, eu queria que a gente olhasse para isso e conseguisse visualizar na palavra, como a palavra nos respalda a respeito disso. Tá? Então vamos lá. Mateus, deixa eu só confirmar. Mateus 6:22. Mateus 6:22 diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Tá? Então, para a janela eu trago sobre Mateus 6:22. Para a mente, o texto de Romanos 12:2 sobre a renovação da mente é um texto que nos respalda a respeito disso. Para uma mente renovada. E o coração, Provérbios 4:23. Tá? E sobre a imagem, uma oração para que possamos enxergar como Jesus vê, com os olhos de Cristo. Por quê? Nós não temos, às vezes, tá? Não temos controle sobre o que olhamos, mas temos controle sobre os nossos olhos. Se eles forem bons, todo o nosso corpo será bom. A nossa mente, o nosso esforço e a nossa inclinação diária é para a renovação. Renovação, tá? Romanos 12:2. Temos que renovar a mente todos os dias para que essas imagens que venham para cá, que talvez estejam vindo para cá através da janela da alma, que é os olhos, tratando de uma janela só, tá? Uma janela da alma, vem para a nossa mente. Se nossa mente estiver renovada, eu tenho uma transformação nessa mente e experimento algo novo todos os dias. Então, aquilo que eu vi ontem talvez já não esteja trabalhando aqui na minha mente, algo ruim, alguma coisa que entrou através dessa janela, que impede, em última instância, que venha para o coração. Provérbios 4:23 fala que de tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, tá? Para que não cheguemos ao mau desejo. Então,
você não tem que olhar para o mau desejo como, cara, eu tô com esse mau desejo somente. Aquilo é o produto de uma construção. O que antecede o mau desejo? É isso que eu quero que você entenda hoje. O que antecede o mau desejo? A observação, às vezes, de um objeto, de uma imagem, daquilo que você ouviu. Eu estou dando o exemplo do olhar, mas pode ter entrado por aqui também. Tá? O olhar, você tem aqui a imagem, a sua mente, que pode levar para o seu coração. E tudo isso entra através dos olhos. Por isso a importância de ficar atento, vigilante ao que você assiste, ao que você vê, aos conteúdos que você assiste diariamente, que a gente está exposto a milhares de informações. Então, a importância de você ficar atento às imagens que você absorve, às imagens que você olha, às imagens que você tem consumido, o seu olhar, a renovação da mente e guardar o coração. Tá? Todo esse processo. Mas, o que eu acho interessante é que, às vezes, pelo fato de estar exposto a tanta imagem, o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso coração é que nós olhemos isso. Às vezes, pode ser pessoas que têm problema com olhar impuro para outras mulheres, né? O desejo e o anseio por ter um olhar que vê essas mulheres como Cristo vê. Veem essas mulheres como Cristo vê, como irmãs em Cristo. Como pessoas que já são irmãs, que já são da família, tá? E que a partir desse olhar é gerado uma outra coisa, é gerado um outro sentimento, uma outra concepção, uma outra compreensão, tá? Então, mais profunda ainda do que renovar a mente, guardar o coração, é ter o olhar de Cristo para esse tipo de imagem, para esse tipo de coisa. Tá? Então, a palavra fala que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, há algo que antecede o mau desejo, o olhar. Então, eu vou falar o texto novamente. Vocês podem fazer a leitura e ter a compreensão a respeito disso de uma outra forma. Vocês podem até comentar aqui depois para mim. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, tendo sido fecundado, tendo sido já processado, ele dá luz ao pecado. Então, o que nós temos que olhar antes do mau desejo é o que estamos vendo, tá? Quais as imagens que estamos absorvendo, consumindo, assistindo, quais os conteúdos que estamos assistindo, como está a nossa mente, se estamos a renovando todos os dias, sejais renovados pela transformação na vossa mente, metanoia, tá? Mudança de destino, mudança de olhar, você já não olha mais para a mesma coisa, ou se você olha para aquela mesma coisa, você agora olha de forma diferente, um olhar purificado, um olhar santificado, tá? Então você transforma sua mente, renova sua mente, para que o seu coração não fique guardado. Você guarda seu coração, tá? Então você tem imagem, mente, coração, para que esse mau desejo não floresça dentro de você, né? Não gere morte dentro de você. Não é que não floresça, não gere morte. Porque se existe o mau desejo, existe o bom desejo também. Tá? Então, essa é a minha compreensão desse texto, tá? Uma compreensão prática para que nós venhamos a olhar, termos um olhar puro para as coisas, porque se nosso olhar for puro, nosso corpo todo será também, tá? Se for bom, nosso corpo todo será também. Mas caso essa imagem entre na nossa mente, porque nós estamos expostos, né? Entre através da janela, que são os nossos olhos, entre na nossa mente, nós possamos renovar todos os dias. Em última instância, se isso passar para o nosso coração, que o nosso coração esteja guardado. Tá? Então nós temos que se atentar a esses processos para que nós possamos ter uma vida plena com Cristo, ter uma vida de devoção, uma vida de adoração, e nada possa atingir o nosso coração ao ponto de perdermos a nossa intimidade, a nossa relação com Deus. Tá? Então se atentem a isso. Essa é a palavra essa é a compreensão que eu tive da palavra. Se você tem uma compreensão diferente dessa palavra, ou se você nunca tinha ouvido, nunca tinha pensado a respeito desse texto dessa forma, comenta aqui embaixo, tá? Comenta aqui embaixo para mim, para eu poder saber. Compartilhe esse vídeo com alguém. E é isso. Queria compartilhar com vocês. Um grande abraço, tá bom? Fiquem com Deus.